bem, tô aqui de cara limpa e lavada, cabelos também. Vou me maquiar, digamos assim, aproveitar o tempinho pra conversar com vocês, bater um papo. Vocês sabem que a rotina é super corrida, então eu já fiz isso outras vezes, de aproveitar enquanto eu me arrumo pra gravar vídeo e conversar com vocês, e hoje vai ser mais uma dessas oportunidades, né? Daqui a pouco eu vou sair e eu vou tentar gravar mais vídeos, então eu vou aproveitar este primeiro para me arrumar e conversar com vocês, tá? Por isso que o tema de hoje é um tema, digamos assim, não é que ele seja aleatório, né? Mas ele não é um tema de papo de pro, de maternidade, é mais um tema pessoal, que eu recebo algumas perguntas e eu resolvi responder essas perguntas através desse vídeo, né? Como vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o meu processo de emagrecimento, não sei se é emagrecimento, de cuidados, bom, vai ser aí um bate-papo sobre a minha pessoa. Então, gente, eu vou começar. O meu cabelo, ele tá molhado, porque eu lavei ele, eu precisava lavar. Eu vou primeiro me maquiar, arrumar aqui esta cara, e depois eu vou dar só uma secada no cabelo, assim, pra ele não ficar totalmente molhado, porque eu quero gravar outros vídeos, tá? Então, vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, como que você emagreceu? Como que você emagreceu tanto, tão rápido? O que que você fez? Então é o seguinte, gente. No final de 2018, eu senti a necessidade de cuidar um pouco mais de mim, assim, né? Acho que a gente vive num ciclo, ou numa montanha russa, não sei qual é a melhor definição. Mas às vezes a gente tá, tipo, lá em cima e a gente se cuida, a gente, né, corre atrás daquilo que faz bem pra gente. E aí, num certo momento, a rotina, a correria acaba tomando conta e a gente vai caindo, a gente vai se acomodando, né? Mas chega uma hora que a gente percebe que a gente precisa dar uma agitada aí, né? E aí, chegou esse momento. Então, assim, em vários aspectos, eu tava numa rotina muito corrida, né, profissional, em casa, e aí eu comecei a reparar que eu precisava fazer algumas mudanças na minha vida, né? Então, deixa eu começar, senão eu vou ficar só falando, né? Eu vou passar é um sérum de vitamina C que eu amo, amo, amo passar vitamina C. Eu passo praticamente todos os dias no meu rosto, né? Então, se eu olhar pra cá ou pra cá, é por conta dos espelhos também, tá, gente? Mas então, aí eu comecei a perceber que não é que meu corpo não estava legal. De fato, ele não estava. Eu já falei em vídeos de voltando à forma um pouco da minha história, né? E pra quem não sabe, eu sempre fui extremamente magrela. Muito, assim, até demais. E eu sempre lutei contra isso. Tanto com medicação homeopática, com dietas calóricas pra eu engordar, porque eu sempre fui muito magra, né? Agora eu vou passar esse Cicatricure, que ele é um unificador de tom, e eu não gosto de ficar usando corretivo, nada disso, gente. Vocês sabem que eu sou muito básica, então eu gosto de usar esse aqui, e ele aproveita pra cuidar dos sinais da pele, né? Então ele não deixa cor, nada, mas ele dá uma leve unificada no tom, né? E aí, gente, o que acontece? Depois que a gente vira mãe, o corpo muda, né? Não tem muito como a gente fugir dessa ordem, né, natural da vida. Às vezes o nosso corpo muda pra melhor e às vezes ele muda e não é pra pior. Ele muda de acordo com as marcas que a gente ganha com as etapas da nossa vida, né? Como meu marido fala pra mim, quando eu reclamo alguma coisa do meu corpo, ele fala, mas eu admiro o seu corpo, porque ele carrega as suas marcas, né? Só que, às vezes, pra gente, é difícil a gente aceitar isso, né? E eu não acho isso de todo ruim, né? Eu não acho que, nossa, essa coisa de livre aceitação. Eu acho que a gente tem que gostar da gente, sim, do jeito que a gente tem que se aceitar, mas a gente também tem que correr atrás da nossa saúde, do nosso bem-estar e daquilo que faz a gente estar bem, né? Daquilo que quando a gente se sente satisfeita, porque a partir do momento que a gente tá bem com a gente mesmo, a gente consegue estar bem com tantas outras coisas, né? Então, assim, se você está bem com o seu tipo físico que você está agora, ótimo, você com certeza vai estar bem em outros aspectos da sua vida. Se você não se sente bem, se você não está satisfeita, você provavelmente não vai estar satisfeita em outros aspectos da sua vida, né? Então, assim, eu sou a favor da gente correr atrás daquilo que faz bem. E chegou o momento que eu me olhei no espelho e falei, não tá legal. Eu tô muito sedentária, eu tô muito, assim, parada.
Minha rotina de trabalho, ela era, tipo, super corrida, só que eu ficava muito tempo também sentada, comendo, até que eu percebi que não tava dando certo, né? Então, assim, pra uma pessoa que sempre pesou 48, 49 quilos, pra quem depois dos filhos nunca passou dos 55 quilos, nunca. Porque assim, gente, eu sou pequena, eu tenho 1,59, eu sou bem pequenininha, a minha constituição biofísica, ela é assim, a minha mãe é muito magrinha, então assim, essa sou eu, entendeu? Só que um dia eu subi numa balança, fazia assim, anos e anos e muitos anos que eu não subia numa balança, eu subi. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi os números chegando nos 60 e, tipo, 60 e alguma coisinha. Eu me assustei porque eu nunca cheguei nesse peso. Vocês sabem que pra mim, peso na balança, ele não é o principal, não é o que interfere, né, naquilo que eu acho, né, mas quando o número chega num nível que você assusta, significa alguma coisa, né, alguma coisa tá acontecendo. E, sim, eu olhando o meu corpo e eu olhando os números, eles me diziam que alguma coisa não estava legal, né? Então, assim, mais do que corpo físico, mais do que aquilo que eu vou olhar no espelho, é a minha saúde, né? E a gente sabe que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil, né? A gente consegue sim, a gente tem exemplos aí maravilhosos que a gente vê aí pela internet de mães, de pessoas que conseguiram mudar a sua saúde, né? Mesmo depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. A gente tem esses exemplos. Mas a gente sabe também que o nosso metabolismo ele muda depois de uma certa idade. Então, antes tarde do que mais tarde, né? Como diz a minha amiga. Eu senti a necessidade de mudar. Eu me vi acomodada nos meus vícios de doce, de comida, de porções enormes, né? Eu me vi acomodada naquilo e, tipo, eu senti que ou eu dava um jeito ou eu dava um jeito, né? Quem me acompanha aqui lembra que eu tenho quadro Voltando à Forma, que eu sempre mostro pra vocês. Na verdade, ele tá um pouco desatualizado, porque faz tempo que eu não gravo e eu não sei se eu vou voltar a gravar vídeos assim. Eu tenho o Instagram, onde eu gosto de compartilhar lá coisas deste assunto. Mas desde que eu tive o Matheus, eu entrei num processo de reeducação alimentar. E eu nunca deixei ele de lado. O que eu deixei de lado foi um pouco dos hábitos e rotinas que eu tinha, né, de me alimentar. Então é aquilo que eu falei, a gente vai se acomodando no nosso dia a dia e a gente vai, né, dando brecha para algumas coisas. Mas aí eu resolvi mudar. E aí, assim, eu falei, não vou esperar 2009, eu não vou esperar a segunda-feira começar. Vai começar hoje, ponto final, e acabou. Só que eu sempre fui, assim, aquela pessoa que eu falava, eu acho que a gente tem que ter acompanhamento de profissionais, tipo, um nutricionista, um professor de educação física, quando você vai numa academia e tal, beleza. Só que, tudo isso é um processo pessoal, né? É um processo nosso, ou a gente muda ou a gente muda, né? Quem não consegue mudar sozinho é falta de vontade, sabe? Então, assim, eu tinha essa visão, sabe? Aí, você começa a repensar coisas da sua vida e você começa a ver que uma certa ajuda pode ajudar, né? A redundância. Mas, assim, você percebe que um empurrãozinho, sabe, de alguém que sabe o que tá falando, que sabe o que tá fazendo, pode ser essencial pra você. E pra mim foi. Então, eu resolvi me render a um grupo de orientação e acompanhamento com uma coach e uma nutricionista. E a gente fez um grupo, né? É um grupo pago. E aí, nesse grupo, elas dão uma orientação, assim, bem bacana e bem direcionada pra mudança de vida. Então, assim, não é um grupo de emagrecimento. Digamos que o emagrecimento, ele é a consequência do que a gente aprende, do que a gente pratica dentro do grupo. Mas é um grupo de orientação, sabe? De motivação. Então, assim, a coach é uma pessoa maravilhosa que ela todos os dias traz assuntos, assim, relacionados a estilo de vida,
assuntos teóricos mesmo, sobre o que a gente vai falando, cada dia tem um tema, e ela vai te motivando, e além do suporte no grupo, você pode entrar no individual, e aí você pode conversar com ela, e aí ela vai dando, tipo, todo o suporte. Então, por exemplo, no meio do caminho aí desse grupo, eu travei minhas costas, e aí eu fiquei, tipo, super pra baixo, porque eu falei, puxa, agora que eu comecei a pegar, sabe, firme, travei minhas costas, não consigo mais fazer atividade física, tenho que ficar na cama, sabe? Você começa a desmotivar. E aí ela vinha, me ajudava, sabe? Me dava força. Então, assim, tem toda essa parte de motivação, de ajuda, que é muito bacana. E a Nutri, que também é uma... Ai, fofura, uma pessoa incrível também. Ela dá todo o suporte, óbvio, nutricional. Então, dicas de receita, dúvidas, rótulos, sabe? Assim, é uma pessoa que tá 100% disponível pra você, né? Então, por exemplo, eu ia no mercado, eu comprava alguma coisa, eu mandava pra ela. Falava, Má, isso aqui é bom? O que é melhor, esse ou esse, sabe? E ela sempre respondendo numa boa. Então, assim, eu entrei nesse grupo, eu fiquei 1 mês nesse grupo e pra mim foi um divisor de águas, porque depois desse grupo, não que hoje eu já sou a rainha da educação alimentar, não, mas parece que foi dado, tipo, aquele impulso que precisava, sabe? Então hoje eu me sinto muito mais motivada a seguir, a criar novos hábitos, a seguir uma nova rotina, né? Então, esse grupo me ajudou demais, demais, demais. Elas sempre estão montando, né, grupos. Eu vou deixar o contato delas aqui para quem se interessar. E elas sempre estão montando grupos com esse objetivo, tá bom? Então, assim, esse grupo foi pra mim maravilhoso. A gente fazia desafios a cada semana, então é muito bacana. E aí, assim, eu coloquei uma meta pra mim neste grupo, né? Então, nesses 30 dias, qual seria a minha meta? E isso foi muito importante, colocar no papel aquilo que eu almejava pra mim, né? Porque a partir do momento que você coloca no papel, você começa a concretizar, porque você começa a visualizar e você começa a correr atrás, né? Então, eu coloquei que eu queria perder 2 quilos. A minha meta geral era perder 2 quilos por mês, até chegar no 54, né? Então, eu teria que perder 6 quilos. E aí, a partir disso, a minha meta seria chegar no 52, mas depois a gente dobra a meta, né? Mas, assim, a minha meta naquele mês era perder 2 quilos, né? E, assim, eu entrei com tudo, sabe? Uma coisa que eu acho que é muito interessante é você pegar esses conceitos pra vida, não... Tipo assim, enquanto eu tô fazendo acompanhamento num grupo, eu vou ter essa visão, sabe? Eu vou fazer a minha alimentação saudável, eu vou correr atrás. Não, você tem que ter isso pra sua vida. Você tem que pensar que é pra você, é você cuidando de você. Se você não cuidar, se você não tiver essa atenção pra você, ninguém vai ter. Então, assim, são conceitos que fazem muita diferença aí no nosso dia a dia, né? E aí, o que acontece? Eu precisei... pegar alguns aspectos da minha rotina, dos meus hábitos que estavam criados e que estavam enraizados em mim e tentar mudar. É muito mais fácil você criar novos hábitos do que você tirar um hábito, né, antigo. Então, quais foram as minhas principais atitudes nesse 1 mês de mergulhar, né, intensivamente nesse projeto? Eu comprei muitas frutas, eu fui na feira muitas vezes, coisa que eu raramente fazia. Então eu fui na feira, eu comprei muitas frutas, muitas verduras, legumes, eu comprei, eu não deixei de comer, digamos assim, as comidas, as refeições. Então, arroz, feijão, um estrogonofe, uma pizza, eu não deixei de comer, eu apenas reduzi as porções, eu era a rainha da marmita, então eu reduzi as porções e nos intervalos eu tomava lanches saudáveis, então frutas, iogurtes, tapioca, e me satisfazia, eu não passei fome. E a única mudança radical que eu fiz, mas isso é uma coisa pessoal minha, que eu senti a necessidade, da mesma forma com refrigerante, que eu já contei, que quando eu parei de vez, porque eu não consigo me controlar. Então, assim, foi uma mudança radical. A única mudança radical que eu fiz, mas isso é uma coisa pessoal, foi o chocolate, né? Porque eu comia chocolate o dia inteiro, o tempo todo, e eu sempre achava que, ele não é ele o culpado, né?
de eu engordar, de eu não emagrecer. Não é ele o culpado. Então, eu resolvi realmente por um mês, a minha intenção nunca foi deixar totalmente de comer como o refrigerante, né? O refrigerante pra mim sempre foi um vício muito mais forte, então por isso que eu resolvi deixá-lo de vez. Mas o chocolate, ele é um vício muito forte, mas eu não pretendia deixar ele, tipo, de vez. Então, por um mês, eu parei de comer chocolate e doce. Parei. Né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o meu paladar, ele deu uma mudada, eu consegui adaptar o meu paladar a novos sabores e eu tirei um pouco do vício do chocolate, né? Em consequência disso, eu desinchei muito e eu acho que isso foi, assim, uma grande ajuda para que eu perdesse, para que eu eliminasse tantos quilos, né? Que eu já vou contar pra vocês. Uma outra coisa que eu fiz muito foi beber muita água. No mínimo, 2 litros de água por dia. Então, eu levava minha garrafa e eu ia contando quantas garrafas eu tomava e tinha que ser 2 litros. Muita água faz muita diferença. A gente elimina os líquidos do nosso corpo, a gente se hidrata, a gente se sente mais disposta, a gente se sente mais saciada, a gente come menos, digamos assim, né? E assim, ajuda muito. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente vai criando. Então, por exemplo, andar com a minha garrafinha de água, sempre. Pra qualquer lugar que eu fosse, a minha garrafinha tava lá. Então, sempre lembra de tomar água. Ao invés de, depois do almoço, pegar uma barra de chocolate, eu pegava uma fruta. Todos os dias eu levava dentro da minha lancheira uma barrinha de chocolate. Aí eu comecei a levar frutas. Eu não levava a barrinha de chocolate, porque se ela tava lá, eu comia. Então, eu me forçava a não ter a barrinha de chocolate, porque, consequentemente, eu não ia comer. Então, assim, eu trocava, né, as minhas opções. Ao invés de montar minha marmita já pensando, nossa, porque eu preciso comer tudo isso, que eu sou assim mesmo, eu como assim mesmo. Não, eu já fazia porções pequenas e deixava a marmita pronta, entendeu? Então, assim, foram pequenos hábitos que eu fui, né, adquirindo. Outra coisa que eu fiz, gente, foi dar início à atividade física. E, assim, uma coisa simples, sem pressão, sem academia, em casa mesmo, pular corda, correr, sabe? Fazer um HIIT por 15 minutos, coisas assim. Foi isso que eu fiz. O único problema é que eu travei minhas costas depois que eu travei. E assim, gente, eu pretendo permanecer nessa rotina. Uma outra coisa que me ajudou muito foi ler O Milagre da Manhã. E eu tenho buscado incorporar dentro da minha rotina alguns hábitos que eu aprendi com o livro e tem me ajudado bastante. De férias, assim, é mais complicado a gente seguir essa rotina, mas são hábitos que a gente aprende e que nos ajudam muito, né? No final de tudo isso, o que aconteceu? Quando chegou no final dos 30 dias, eu tinha eliminado 6 quilos e não 2. E é óbvio que isso me deixou, assim, muito mais feliz, confiante e motivada, né? Aí o grupo acabou, eu não renovei, né? Mas mantive os meus focos, objetivos, metas e hábitos, né? De antes. A única coisa é que eu comecei a me permitir alguns doces, mas assim, hoje eu já consigo me controlar, hoje eu já não como uma barra de chocolate inteira, uma caixa de bis inteira. Eu comecei a experimentar chocolate meio amargo, 50%, 60% cacau. E eu tenho começado a trocar, né, o chocolate ao leite por esse chocolate. Então, assim, é um processo. Às vezes a gente volta um pouco, aí às vezes a gente anda um pouco. Isso daí vai de cada um, né? Eu acho que é assim, você precisa ter esse objetivo na sua vida. Você precisa se olhar e ver que alguma coisa não tá legal, entendeu? Focando, obviamente, principalmente na sua saúde, no seu bem-estar e na sua autoestima, né? E assim, não existe segredo, não existe receita, cada organismo é de um jeito. O que eu acho é que, assim, você precisa estar bem. Agora eu vou finalizar com o cabelo. Eu vou passar os creminhos antes de secar meu cabelo. Então, assim, o que não é segredo pra ninguém. Refeições balanceadas, diversificadas, variedade de ingredientes, de alimentos, refeições coloridas, você não deixar de comer, né? Ou fazer jejum orientado por um profissional, né? Então, se pro seu metabolismo o jejum funciona, faça, mas orientado por um profissional. Se não funciona, mantenha as refeições
né, diárias. Então, café da manhã, um café da manhã gostoso, reforçado, um almoço, uma janta, cafés intermediários, lanches intermediários, né? Procure variar. Não é fácil, não é fácil. Às vezes é muito mais fácil a gente comer o pão à noite, a gente comer a massa, sabe? E assim, é um processo, é como eu falei, é um processo. Você vai adquirindo esse hábito. E não se prive, não ache que, tipo, nossa, a partir de agora eu não posso mais nada, eu não vou comer mais nada, porque senão eu vou engordar, senão a gente entra numa neura e aí ao invés de emagrecer, a gente fica neurótica e não adianta nada, né? Então, assim, quando eu olhei no espelho e vi a minha evolução, e eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, aquilo me comprovou que eu posso, né? Não foi só olhar no espelho e ver que eu não tava mais com aquela barriga enorme que eu estava, que na minha opinião era, porque eu também não saio mostrando pra todo mundo, mas eu sabia como ela estava. Então, assim, não foi só olhar no espelho e ver que ela não está mais lá, sabe? Isso daí é consequência. Foi olhar e ver e me comprovar, falar, você tá vendo? Você pode, você consegue, né? Então, assim, e isso me trouxe mais saúde, me trouxe mais disposição, me trouxe mais ânimo, me trouxe mais autoestima. E quer coisa melhor do que isso pra alavancar aí a nossa saúde? Então é assim, gente, é o se cuidar, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu esse processo, que está acontecendo. Eu pretendo voltar com atividades físicas. Diariamente eu tento ir brincar com os meninos, pular uma corda, sabe? Assim, movimentar o corpo para não deixar a peteca cair. Mas eu pretendo seguir mais firme nesse foco. Agora nas férias é mais difícil acordar mais cedo, tal. A gente fica mais cansado, né? Pra poder dar conta da energia que as crianças têm. Então, a gente quer acordar um pouco mais tarde, a gente quer ficar um pouco mais de preguiça, isso é normal. E isso faz bem também pra gente, porque o nosso corpo precisa, né, ver que a gente também sabe dar um tempo. Mas assim, saber que o foco tá aí, os objetivos estão aí e o principal, a gente quer se ver bem. E é isso, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal e fazer parte da nossa família, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!